certo, o que era errado, tanto porque você não sabia o que é certo e o que é errado. O que que acontece? O nosso cérebro, ele vai absorvendo, e a gente tem o chamado neurônio espelho. Então a gente aprende na vida por modelagem, através do neurônio espelho. Eu vejo o outro fazendo e eu repito igual. A gente faz isso desde quando era criança. Hoje em dia, você é adulto, você tem suas crenças, você tem seus princípios, seus valores, você tem sua personalidade, você tem sua forma de enxergar o mundo. Se de repente você vê alguém tendo um comportamento que você abomina, que você não concorda, a primeira coisa que você faz é: "Ui, não quero ficar perto dessa pessoa, não quero andar com essa pessoa". Hoje você tem um crivo racional para discernir o que faz bem ou não faz bem. E mesmo assim, muitas vezes a gente percebendo que não faz bem, a gente continua mantendo, tá? O que eu quero mostrar é que quando a gente era criança, até os nossos 3, 4 anos, a gente não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo na nossa vida. A gente só absorveu. Os nossos neurônios aprenderam, repetiram, modelaram quem estava à nossa volta. E modelagem, esse termo da psicologia vem do sentido modelo. Eu tenho um modelo a seguir. E quem são os nossos principais modelos quando a gente nasce, na nossa primeira sociedade? São os nossos pais, não é? Então, hoje, a gente vai falar sobre a nossa criança ferida, que todos nós temos. Não adianta você falar assim: "Não, eu não tenho", todos nós temos, não importa a situação em que a gente já vivenciou. Claro que vão ter umas com feridas muito grandes, que ainda estão abertas, que ainda estão inflamadas, mas todos temos, tá. E por que, Ramani, que é importante a gente falar sobre isso? Porque muitos comportamentos que você acaba tendo hoje em dia, acaba remetendo à tua criança interior. Isso eu falei que até 3, 4 anos você não tem o crivo do racional, você só repete o que papai, mamãe, titio, as pessoas à sua volta fazem. Depois você vai para a idade escolar, que é a segunda sociedade. Então, a nossa primeira sociedade é a família, a nossa casa, segunda sociedade quando a gente vai para a escola. Então, além de papai e mamãe, eu começo a ter convívio com outras pessoas, tá? E aí eu vou aprendendo como é que o mundo funciona. Na aula passada, a gente falou de temperamento, lembra? Foi na aula passada, né? A gente falou de temperamento, de perfil comportamental. Lembra que a nossa personalidade da criança, ela vai se formar até os 7, 8 anos, que é a primeira infância. A segunda infância é até dos 7 ali até os 12 anos, e a partir dali a gente inicia a adolescência, ok? O que que acontece, Ramayane? Acontece que todas as nossas feridas foram iniciadas na vida da infância e outras foram fortalecidas no nosso período da adolescência, que é o momento, a adolescência é aquele momento da rebeldia. Por que que existe rebeldia no jovem? E eu tô vivenciando uma fase dessa, minha gente, porque minha filha está entrando na adolescência. Então imagine, temperamento da raiva, colérico, que vocês já viram como é que funciona, perfil, né? E na adolescência, é natural essa rebeldia. Por quê? Porque eles estão conquistando o espaço deles no mundo. O que que é o adolescente? Ele está no limbo. Ele não é nem criança e ainda ele não é adulto. Quem sou eu? É a hora que está criando a identidade. Ramani, significa que tudo que aconteceu comigo lá na infância, na adolescência, está armazenado no meu cérebro e não vou mudar nunca mais? Claro que não. Não é bem assim que as coisas funcionam. Porque daí vem a explicação que a gente traz da neuroplasticidade cerebral. O que que significa isso? Significa que o nosso cérebro, ele vai se moldando de acordo com as experiências. Então, se eu tive uma experiência ruim lá no passado, eu posso ressignificar, eu não vou esquecer o que aconteceu. Esquecimento a gente chama de amnésia. Ninguém vai esquecer nada. A diferença é que
Eu vou ressignificar, eu vou dar um novo significado, eu vou conseguir olhar para aquela dor e não doer mais. Eu vou conseguir olhar para aquele fato e aquilo não me machucar mais, porque eu dei um novo significado, tá? E conforme a gente vai ressignificando esses processos internos, a gente vai evoluindo, tá? E esse é um processo que a gente tem que estar fazendo constantemente no nosso autoconhecimento, porque feridas todos nós temos. Isso justifica do porquê muitas vezes você hoje adulta, você tem comportamentos infantis. Por exemplo, quando você começa a fazer sucesso, quando você está plantando muito e você está quase adquirindo, você está quase lá para ter o sucesso, para ter o retorno, você fica doente. Você tem vontade de parar tudo, você não quer mais nada disso. Por quê? Porque quem está reagindo é o meu sistema límbico, é o meu lado emocional, é a criança. Quando, entendeu? Quando a criança não quer mais, eu não quero mais, eu vou parar, vou jogar, levar minha bola embora. Ou você está numa discussão, ou você está num desentendimento com o teu marido, e de repente você tem comportamentos infantis. Bate a porta, dá patada. São comportamentos infantis. Por quê? Porque a criança, quem não sabe lidar com as emoções. A criança, ela tá tendo emoções pela primeira vez, ela não sabe ainda lidar com as emoções. Porque o que a criança faz? Ela faz birra. Por que criança faz birra? Porque ela não tem ainda a forma de se comunicar, ela não tem a comunicação clara para dizer o que ela está sentindo. Tanto porque, cá entre nós, ela nem sabe o que ela está sentindo. E eu sempre digo uma frase: a gente só aprende a ser quem é mãe aqui vai entender o que eu estou dizendo, porque a psicologia traz, você vai aprender a ser filho ou filha quando você se torna mãe. E você aprende a ser mãe quando você se torna avó. A gente vê muito isso no consultório. Por quê? Porque a hora que você se torna mãe, você tem um filho na tua frente e você vai educar. E aí você vai começar a passar pelas mesmas coisas que a sua mãe passava e você não conseguia entender o porquê que ela fazia aquilo. Porque agora você está sentindo na pele. E aí você é obrigada a olhar para dentro de você e começar a curar a sua criança ferida. E aí você chega lá no consultório, muitas vezes eu escuto assim: comigo a minha mãe foi muito dura, mas agora com os meus filhos, com os netos dela, ela é um amorzinho. Por quê? Porque essa mãe precisou ser tão dura, porque quem é mãe sabe que a gente tem que colocar limite, a gente tem que colocar responsabilidade, a gente tem que guiar para o caminho do bem, né? Ser um cidadão do bem, um cristão do bem. E daí o que acontece? A gente precisa ser firme, ser dura, cuida de trabalho, cuida de tudo, tem que dar conta de casa, tem que dar conta. E a avó, ela já criou os filhos dela. Ela já teve a responsabilidade para com os filhos dela. Não que a avó tenha que deseducar o filho, o neto, mas a missão dela não é educar mais. Missão de educar filho é de pai e mãe. A avó agora vai curtir. E aí eu escuto muito isso dentro do consultório. Comigo ela foi muito dura, foi muito rígida. E com meu filho é um amor. Pois é, porque é ali com o neto que ela está curando a ferida da mãe. Então, tudo isso é muito emocional e está acontecendo dentro de você inconscientemente, você percebendo ou não. E por isso que a gente precisa falar das feridas emocionais, porque elas podem ter muitos impactos significativos na sua vida, no cotidiano mesmo. Vai influenciar nas tuas emoções, nos teus comportamentos, na forma como você interage com as pessoas. Por que que uma coisa te irrita e a outra não te irrita? Como que essas feridas elas podem se manifestar ao longo da nossa vida? Como? Eu vou trazer exemplos do nosso dia a dia, os impactos na vida do cotidiano. Por exemplo, o estresse. Uma pessoa que vive estressada, uma pessoa que está num processo de ansiedade constante. A gente consegue
dentro do consultório trabalhar as feridas emocionais que podem ter desencadeado esse estresse crônico e ansiedade. Porque o que que é o estresse? Né, ou vamos pegar uma depressão, porque o estresse também leva para uma depressão, tá? O burnout, que é um estresse muito grande, ele chega uma hora que leva a pessoa para depressão. O que que é isso? É uma preocupação persistente, que prejudica a qualidade de vida da pessoa. E o que que isso tem a ver, Ramane, com uma ferida emocional? Vamos pensar? Pode ser que essa pessoa ela tenha passado por uma ferida de abandono. E eu já vou te explicar daqui a pouco quais são as principais as feridas que machucam a gente. E se uma pessoa passou por uma ferida de abandono, ela pode muitas vezes se sentir ansiedade, ela pode sentir ansiedade constante sobre a possibilidade de ser deixada ou rejeitada, mesmo em situações cotidianas. Eu consigo perceber também que uma pessoa que tem uma ferida de abandono, ela tem dificuldade de dizer não, ela acumula tarefas, ela tem medo de desapontar os outros, ela quer atender às expectativas de todo mundo, ela se mata correndo, se sobrecarregando. Então só vamos alinhar. Ramalho, o que são essas feridas então? A gente fala que a gente tem 6 feridas. São 6 feridas que acontecem na nossa infância e que marca todo o restante da nossa história. Eu vou falar essas 6 feridas e eu preciso que você tenha consciência delas. Dessas 6, 5 acontecem com todas, absolutamente todas nós. E uma delas acontece com a maior parte da população e eles não perceberam. Quais são essas 6 feridas emocionais? A primeira ferida emocional, que vai marcar a vida da pessoa, porque o que acontece na infância não fica na infância, vem com a gente até o nosso momento presente. Essas 6 feridas, uma delas chama abuso sexual. E a gente precisa entender o que que é abuso, tá? O abuso, ele aconteceu na infância ou na adolescência, mas o que que significa abuso? Significa todo e qualquer contato que a pessoa teve com a ideia, com a possibilidade de algo sexual antes do cérebro estar pronto para isso, ok? Vamos considerar que a partir dos 12 anos vai começar a puberdade. A puberdade, ela está pautada em hormônios, ok? Hormônios. Ali que o cérebro vai começar a se organizar com isso. E ela vai vir lá da glândula pineal, tá? Da epífise. Ela vai ter muito ação nisso, ok? Então, nesse momento é que vai começar a produção. Por isso que começa o desejo do menino, a intenção do menino querer se masturbar. Aqui a gente pode falar termos, porque a gente está numa sala fechada, tá? Só que, a Maiane, eu sou mãe de meninos, tá? Por isso que a gente precisa falar sobre isso. Porque vai ter mãe de meninos aqui. Só que eu também sou mãe de meninas, ou eu sou mulher. Como é que funciona tudo isso? É ali que começa. Só que a partir daí, o cérebro ele vai começar a entender que existe alguma coisa diferente. Antes disso, gente, o cérebro ele não tem noção disso. E muitas pessoas passaram por abuso, na qual a pessoa falava que era brincadeira. E o que que é abuso, Ramaene? O abuso não necessariamente precisa ser o ato de fato, mas uma cantada, uma passada de mão, uma brincadeira. E normalmente o abuso acontece perto das pessoas mais próximas. O abuso raramente acontece de alguém de fora. O abuso normalmente acontece por um primo, por um vizinho, por um tio, tá? Pelo enteado, né, meio irmão. Pode acontecer de meninos com meninas ou até de meninas com meninas. Mas é tudo aquilo que acontece antes da hora.
ok? Isso é abuso. No cérebro da criança, quando isso aconteceu, por exemplo, o filho abrir a porta e de repente ver a mãe e o pai tendo relação. Isso armazena no cérebro como abuso. Ele teve acesso a à intenção sexual antes da hora, tá? Isso é abuso, isso vai marcar no cérebro da pessoa. E sabe como que eu consigo perceber muito isso dentro do consultório? Quando a pessoa tem obesidade. Como assim, Ramayane? Muitas vezes, a mulher ou o homem obeso que está dentro do consultório, muitas vezes ele foi abusado. E a gente consegue perceber isso através do inconsciente. Às vezes ele não lembra ou não lembra sobre isso. Por isso que a gente precisa falar sobre. A gente não vai tratar isso aqui hoje, porque isso se trata dentro de consultório. Mas o que eu estou alertando é que se em algum momento alguma de vocês vivenciou isso, vocês precisam falar sobre isso com um profissional. Combinado? Porque isso vai marcar o resto da tua vida. E o que, que tem a ver com isso, Ramaine? Porque lá na adolescência a gente vai ter o processo da sexualidade. E a sexualidade é a base da autoestima, do empoderamento, a base da identidade. Era isso que Freud dizia, e as pessoas entendiam que quando ele estava falando de sexualidade, ele estava falando de sexo. Sexualidade é uma coisa, genitalidade, que é o sexo, é outra. A sexualidade é a energia que faz parte dentro de você. Então, a mesma glândula pineal, enquanto é jovem, ele está cuidando desses hormônios e cuidando de como vai funcionar esse autodomínio, depois a glândula pineal vai cuidar da espiritualidade lá no futuro. Inclusive, tem uma cadeira dentro da USP, cadeira de espiritualidade, que estuda exatamente como é que funciona a epífise, tá? A glândula pineal, que é a área da espiritualidade, tá? E é no mesmo lugar. Então, essa é uma ferida. Lembrando, só resumindo, que não precisa necessariamente você ter tido ato sexual, não precisa ter sido violentada ou estuprada, mas qualquer conotação. Fui dormir na casa de uma amiga e o pai da amiga passou a mão. Não importa o que aconteça, você precisa olhar para isso, porque se isso ficar no inconsciente, você vai criar muitos mecanismos de defesa que vão te impedir de ter autoestima, que vão te impedir de você acessar a sua identidade, vão te impedir de você prosperar. Ok? Esse é o impacto. Segunda ferida. Essa ferida não aconteceu com todo mundo, mas dentro do consultório eu percebi que ela aconteceu com a maior parte da população. Tá? O que é horrível isso falar. As outras 5 feridas que eu vou dizer aqui, todos nós temos. Todos, de alguma forma, em algum grau. Quais são essas 5 feridas, Ramaene? Abandono. Em algum momento da tua infância você se sentiu abandonado. Ou porque os pais saíam para trabalhar e você ficava o dia inteiro sozinho. Ou porque os pais estavam o dia inteiro, mesmo dentro de casa, mas estava limpando a casa, fazendo um monte de coisa e não parava para te dar atenção. Uma única vez, eu sempre cito esse exemplo porque é muito real, porque até nós, psicólogos que estão, porque é uma cobrança muito grande, porque ninguém é perfeito, é uma cobrança muito grande e eu sei que sem querer eu vou criar feridas emocionais da minha filha. Vou dar um exemplo, que ninguém está isento disso. Aqui em Curitiba tem muito trânsito, tá? E hoje é um dia de chuva. Chuva em Curitiba, pior ainda, mais trânsito. Se eu saio do trabalho, eu estava numa empresa, dando treinamento, eu tinha que ir até a escola da minha filha, buscar minha filha para depois vir para casa, para vir para aula, ok? No caminho, chegando para a escola da minha filha, eu posso atrasar 5 minutos, não porque eu quis, ou porque tinha trânsito, ou porque tinha acidente no meio do caminho e sem querer atrasou, mas só pelo fato de eu chegar 5 minutos atrasado, ela pode ter a sensação de abandono. Não é pensamento, a minha mãe me esqueceu. Se ela tiver mais, né, no caso da minha filha, por exemplo, ela tem 11, 12 anos, mas se a criança for menos disso, ela não vai ter esse pensamento, ela me esqueceu. Ela tem o sentimento. Quando a gente não tem o crivo do racional, é onde vai direto para o inconsciente.
Se eu pensei sobre, passa pelo meu racional. Se eu não pensei, entra direto para o meu inconsciente. Então, até ali os 10 anos, 11 anos, gente, é puro inconsciente. Hermione, como é que ela sabe que eu atrasei? Por exemplo, aqui em Curitiba tá frio, é inverno, então escurece mais cedo. 5 minutos que eu cheguei depois, ela já vai ter a sensação que escureceu. O amiguinho que sempre esteve no mesmo horário que ela, de repente, aquele dia a mãe chegou antes e levou. Ela se sentiu sozinha. Eita, tive a sensação de abandono. Ok? Então, todos nós, em algum momento, já nos sentimos abandonados. Então, eu estou falando cada uma dessas feridas, porque eu quero que você vá anotando os insights que você vai tendo, tá? Que a gente vai fazer curas aqui hoje, tá? Segunda ferida, rejeição. Em algum momento, nós já nos sentimos rejeitados. Como assim, Ramayane? Sei lá, irmãos. Pode ser comparado com algum primo. Na escola, vou citar um exemplo para mim, tá? Para não expor ninguém, não expor sempre os meus pacientes. Então, vou citar o meu exemplo. Eu me lembro, quando eu era criança, eu me sentia rejeitada. Por quê? Mas minha mãe e meu pai são maravilhosos. Por quê? Porque éramos em 3 irmãos. Eu sou a mais nova e a única menina. Meus irmãos mais velhos, o meu irmão mais velho, ele tinha dificuldade na escola. Possivelmente um TDA, um déficit de atenção. Minha mãe precisava sentar para estudar com ele. Só que eu tinha um perfil mais independente, ou talvez a minha independência fosse um mecanismo de defesa do sentimento de rejeição. Eu tenho que me virar sozinha. Faz sentido? Então, se eu preciso fazer um trabalho, eu preciso estudar para a prova, eu me sentia desesperado. O sentimento da rejeição. Daí, chega lá em outro momento, em outra experiência, você já guardou esse sentimento, tá? Primeira vez você já guardou ele. Daí você chega lá numa escola nova, o grupinho de amigos já existe. Você é excluída. Daí, lá na adolescência, ou um pouquinho antes da adolescência, tem algum conflito com uma amiga. Daí já é excluída do grupinho, a rejeição. Daí depois tem um namoradinho, um paquera, ele chama outra para dançar e não você. Você foi reforçando a rejeição. Ok? Então, são feridas emocionais que vêm. Terceira ferida emocional, humilhação. Todos nós já sentimos humilhados em algum momento. Eu tinha muito medo de falar em público. Tá tudo bem que é normal, tá? É considerado o segundo maior medo que as pessoas têm. O primeiro medo é o medo de morrer, mesmo a gente sabendo que todos nós vamos morrer. E o segundo medo é o medo de falar em público. E claro, trabalhando o meu autoconhecimento, e um dos processos, há muito tempo atrás, eu tive acesso a uma lembrança da minha ferida emocional, da humilhação. Eu me lembro dos meus 7 anos, a professora, nas fileiras, fileira indiana, né, nas escolas, o que que acontece? A gente tinha que ler livros, ler a apostila, né? Tinha que ler a apostila ali. E ela fazia tipo jogral. Então a primeira pessoa lia um parágrafo, a segunda outra, e assim era uma aula de história. E eu fui ler, porque chegou a minha vez. Eu fiquei nervosa, naturalmente, e eu gaguejei para ler o parágrafo. Sabe quando você vai lendo parágrafo e você não fazia a leitura correta das palavras de união, das palavras, ou paradas, as pausas, nas vírgulas, e riram. Aquele riso daquelas crianças naquela época, que parecia inofensivo de criança, que é natural isso acontecer, registrou o sentimento de humilhação. E isso impactou para o resto da vida, até depois na vida adulta. Faz sentido? Até os meus 24 anos, que eu fui obrigada, fui jogada pela empresa para dar um treinamento para 800 pessoas, para fazer dentro de uma indústria, e aí que eu apavorei, e eu tive que ir atrás.
para eu me cuidar, porque eu ia travar a minha carreira. Então, quantas vezes o sucesso está quase chegando e você trava, você se desespera, você fica doente, porque são feridas emocionais que estão te impedindo de continuar. Todas as feridas, todos nós já tivemos. Nós temos, se você não trabalhou ainda. Quarta ferida, traição. Em algum momento você já se sentiu traída. O que é traição? Pode ser infidelidade nos relacionamentos. Por exemplo, você viu o pai traindo a mãe. Você viu o tio. Você tem a história na família que o tio traiu financeiramente o pai, passou a perna. Ou mais simples ainda, você passou no shopping com a tua filha, com o teu filho, e você falou e ele queria alguma coisa, você falou assim: "Daqui a pouco a gente volta. Depois a gente vê, agora não é hora, daqui a pouco a gente volta". Você falou uma coisa e você não cumpriu. Você sentiu traído, ou você traiu teu filho. E quantas vezes você está repetindo isso com você mesmo? Lembra que eu iniciei a nossa aula de hoje quanto à questão da disciplina? E quantas vezes a gente fala que vai fazer uma coisa e não faz, e o nosso cérebro não acredita mais na gente? Porque talvez exista a possibilidade de estar preso numa repetição de padrão na qual você se trai, por alguma dor de traição que você teve lá no passado, ok? Às vezes você pode ter tido uma quebra de confiança por algum dos seus cuidadores, tá? Outra ferida, que é a quinta, que todos nós temos também, a ferida da injustiça. Em algum momento você já se sentiu injustiçado. E a injustiça é uma das feridas que mais nos causa raiva, a emoção básica, a raiva. Então, todas as vezes que você está tendo muita dificuldade de lidar com raiva, olha para as tuas feridas de injustiças da infância. Me dê exemplo, Ramayane, de injustiça. Você, por exemplo, está numa casa em que parece que alguém recebe mais atenção do que você. Um favoritismo. Você se sente injusto. Por que ele tem mais atenção do que eu? Isso acontece muito entre os irmãos, tá? Os ciúmes. E é natural isso acontecer. Não adianta a gente, como mãe, nos culparmos, porque é natural isso acontecer. Você tem um filho, ele é o centro da casa, é o príncipe ou é a princesinha. De repente chega o segundo filho. Ele vai tomar o lugar desse primeiro. Só por aí ele já sente ciúmes. Só por aí ele já teve que dividir a atenção da mamãe, o colinho da mamãe. E aí a criança já vem com a sensação de injustiça. Por quê? Porque o menor, o bebezinho, quando ele nasce, ele suga muito mais o nosso esforço e atenção, porque você troca a fralda, é mamar, é arrotar, é troca a fralda de novo, é dificuldade para dormir. E o maiorzinho ali, ele tá vendo tudo isso acontecer. Que o teu mundo gira em torno daquele. E sem querer, ele já cresce com esse sentimento de injustiça. A mãe está dizendo que é horrível ter irmãos? Lógico que não, muito pelo contrário. Estou dizendo que faz parte da vida. Essas feridas emocionais fazem parte da vida. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque a gente precisa olhar para elas e elaborá-las. Porque hoje somos todas adultas, mulheres. E por que que eu trabalho tanto com mulheres? Porque a metade do mundo é mulher. E a outra metade é filho dela. Entenderam? 52% do mundo, mulheres, 48% são homens. E os homens também nasceram das mulheres. Segundo item, por que eu amo trabalhar com mulher? Porque a mulher é o único portal divino. É a única forma de vir para a Terra é através da mulher.
Então, quando eu falo de empoderamento feminino, que eu trabalho muito com empoderamento feminino, quando eu falo de empoderamento feminino, eu não estou falando desse empoderamento que as pessoas usam de forma errônea. É o apoderamento, é você se apoderar da missão que você tem como mulher. Faz sentido? E se nós mães não curarmos a nossa criança ferida, a gente não vai conseguir dar o nosso melhor para o mundo. E eu não vou conseguir ajudar os meus filhos a lidar com essas feridas. A mãe, de quais outras formas as feridas emocionais podem impactar? Conforme eu for falando e vocês forem tendo insights, aquele eureka, faz todo sentido. Eu quero que vocês registrem no papel aí na tua frente. Porque a gente vai trabalhar isso hoje, a gente vai curar isso. Combinado? Quais outras dificuldades? Relacionamentos interpessoais. Dificuldade de relacionamentos interpessoais. Eu vejo pessoas com padrões de relacionamentos disfuncionais. Ou a pessoa ela tenta evitar intimidade, de criar vínculos mais profundos com a pessoa. Ou muitas vezes ela reage de maneira muito exagerada. Ciúmes. Ou entra em relacionamentos tóxicos por uma dependência. Existem N motivos, N feridas que podem estar vinculadas. Por exemplo, uma dependência emocional dentro de um relacionamento tóxico pode ser justamente a ferida de abandono. Eu fico recebendo migalhas do outro porque eu tenho medo de estar sozinha. Novamente, como eu já me senti abandonada no passado. Um ciúmes tremendo da pessoa. Muitas vezes vem de uma ferida de traição. E não precisa nem ser traição dessa pessoa. Pode ser a traição da ferida da infância. Por exemplo, se a pessoa sofreu uma ferida, que todos nós já sabemos que temos, a ferida da traição lá na infância. Se você viu, por exemplo, um tio, dentro da herança do avô, o tio pegou o dinheiro do pai, obrigaram por dinheiro, você sabia que isso vai impactar até a tua vida atual, para fazer dinheiro, para prosperidade? Porque inconscientemente você traz uma crença de que dinheiro gera conflito, de que dinheiro é sujo, de que dinheiro é nojento, de que dinheiro deturpa a pessoa. Você sabia que muitas dificuldades das pessoas fazerem dinheiro hoje são crenças? Porque eu mexo com o lado emocional das finanças. O dinheiro é mais emocional do que matemático, do que contas em si. Isso vem das feridas. Outra dificuldade, outro impacto no nosso dia a dia, a autocrítica e a falta de confiança. Sabe essa autocrítica que a gente tem? Vou contar para vocês. Vocês já ouviram falar síndrome do impostor? Pois é, ela existe para todos nós, ainda mais nós mulheres. Quando um homem, ele recebe uma promoção dentro da empresa, ele tem a ousadia de bater no peito e falar assim: "Eu vou". Já a mulher não. Vocês já perceberam que a mulher começa a se questionar: "Ai, será que eu dou conta? Ai, eu não sei. Ai, o que que eu vou fazer? Ai, eu não sei se eu vou dar conta. Como é que eu vou organizar isso? Ai, meus filhos". A mulher, ela começa a dar um monte de justificativa dentro da cabeça dela para ela não conseguir. Isso vem de uma insegurança. E da onde vem essa insegurança, mãe? Da onde vem essa falta de confiança em mim mesmo, que me impede de tomar decisões, que me impede de eu ir para o mundo, de crescer? Por exemplo, essa pessoa ela pode ter tido a ferida da humilhação. E dentro da ferida da humilhação lá da infância, até hoje ela fica duvidando constantemente se ela é boa o suficiente. Outro item muito comum no nosso dia a dia, procrastinação. Quem procrastina aqui? Levanta a mão.
Vamos olhar para isso. Procrastinação está sendo considerado o mal do século, viu? Eu sempre escuto as pessoas trazendo na caixinha de perguntas lá do Instagram. Por quê? Porque a procrastinação é o medo, eh, muitas vezes eu fico postergando aquilo que eu não quero fazer, que não é prazeroso para mim, tá. Existe muita possibilidade de eu ficar evitando os desafios, porque vai dar trabalho. Eu fico deixando para depois, "Ai, depois eu faço. Ai, depois eu faço". E daí vai virando um padrão de funcionamento, até que virou um hábito, e eu não quero mais procrastinar, mas continuo procrastinando. Existe a possibilidade dessa pessoa ter tido uma ferida de injustiça, e ela pode evitar essas situações que possam desencadear o sentimento de justiça. Para que que eu vou fazer? Para que que eu vou me esforçar e fazer algo que eu não queira, se depois na hora que eu chegar lá eu não vou ter o reconhecimento? Ou ela pode ter tido a ferida da humilhação, e ela pensar assim: "De que adianta eu fazer? É melhor nem fazer, deixa para depois, eu não vou dar conta mesmo". E daí começa a reforçar. Dificuldades em pensamentos automáticos, aqueles pensamentos ansiosos, sabe? Por exemplo, uma pessoa com uma ferida de rejeição, ela pode muitas vezes interpretar uma resposta neutra do ambiente como um sinal de rejeição. Então, por exemplo, você está numa reunião da igreja, você está em algum lugar e a pessoa olhou estranho para você. E você leva para o pessoal achando que o problema é com você. "Uai, que eu fiz para aquela pessoa? Por que ela está chateada comigo? Ai, que eu fiz?". Daí você fica com aqueles pensamentos repetitivos. Por que que isso acontece? Na verdade, a pessoa só está no mau dia, mas você interpreta de que é com você, você leva para o lado pessoal. Daí você tudo se chateia, você tudo se magoa. Então, pessoas que têm feridas ainda muito forte, que não trabalhou a ferida do abandono, normalmente ela fica levando para o lado pessoal. Ela se chateia com tudo, ela entra no mimimi, ela arranja conflitos, porque ela tem a incapacidade de lidar com as emoções, devido à ferida do abandono. Faz sentido? Então o que eu quero dizer para vocês, gente, são coisas pequenas do dia a dia, que às vezes você está tão no piloto automático, a gente chama de Matrix. Quem assistiu o filme Matrix vai me entender. Eu sou das antigas, hein, então é um filme antigo. O que que significa isso? Significa que você está tão preso, a maior parte da população está tão presa, no piloto automático, a vida está vindo, eu vou fazendo, a vida está vindo, eu vou fazendo, os boletos estão chegando, eu tenho que pagar, eu vou trabalhando, eu vou fazendo. E eu não paro para refletir, eu não paro para trabalhar meu autoconhecimento, eu não paro para fazer o além. Por exemplo, vocês sabem que apenas 1% da população é milionária, 1% da população tem um dinheiro a mais do todo. O que que tem de extraordinário nesse 1%? Eles fazem o que vocês mulheres estão fazendo aqui hoje. Hoje a gente está com 16, né. Claro, cada um tem os seus compromissos, mas estou dizendo assim, ó, de quantas mulheres tem no mundo, ou quantas mulheres participaram do divulgação do MMA, mas poucas entraram, por quê? É sempre esse percentual pequeno, 1% que entrou. E é isso que faz vocês terem consciência hoje. Eu quero que vocês saiam daqui hoje empoderadas, de apoderamento, de vocês se apoderarem do poder que existe dentro de vocês. Só o fato de vocês estarem aqui numa sexta-feira à noite, querendo aprender autodesenvolvimento, vocês já mostram que vocês estão saindo da matrix, que vocês estão saindo do piloto automático. Então a gente só consegue fazer esse processo de evolução, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, quando você para se olhar. Só que o mundo terreno, ele tem muitas distrações, ele é muito sedutor. Tem muitas distrações. É a ganância aqui, é o orgulho ali, daí você olha
pega o reels do Instagram e fica olhando a vida dos outros, aí você vê que tem aquilo, aí começa a inveja, começa a competição. Tem muita distração, só que a gente tem que lembrar de um princípio básico. Somos seres espirituais tendo uma vivência na Terra. Tudo isso daqui é passageiro. E tem um motivo do porquê Deus colocou a gente aqui. A gente está aqui para evoluir. Então, não importa o que aconteceu no nosso passado. O que você escolhe fazer com tudo isso aqui. A proposta é transformar essas dores aqui, ó, em potência. Esse é meu slogan. Transformar suas dores em potência, porque dor todo mundo tem. Atire a primeira pedra quem não tem a dor. Agora, o que você vai fazer com essa dor é uma escolha sua. Por isso que eu parabenizo vocês de estarem aqui, porque é 1% da população que sabe usar essa dor a favor. Por isso que enriquece, por isso que são felizes, por isso que criam relacionamentos épicos. Elas não têm problemas, Ramaene? Claro que tem. Todos nós temos. Agora, felicidade não significa ausência de problemas. Felicidade é uma escolha que, mesmo diante dos problemas, você escolhe tirar aprendizado com aquilo. Então, a proposta que a gente vai fazer agora de atividade é justamente olhar para isso. O que você vai tirar de aprendizado disso? Eu trouxe 2 tarefas, essa e uma outra que a gente vai fazer depois, tá? Outra técnica. Eu quero que vocês respirem bem profundamente e observe a si mesmo. Quem é você? Qual memória de infância tem definido os seus dias até o dia de hoje, até aqui? Hoje você está nos teus 20, 30, 40, 50, 60 anos. Mas qual memória da infância ainda está ficando presente na sua vida hoje? Eu quero que você reflita sobre isso. Só pense. Se quiser, pode escrever no teu caderno. Eu vou disponibilizar o material para vocês, tá? Em PDF depois, que é o material que eu uso com o meu grupo de mentoria. Eu vou disponibilizar para vocês. Tudo que eu tiver, eu compartilho, porque a gente está aqui para evoluir e ajudar o mundo a evoluir. Soltar sementes, transbordar. Vocês vão ter isso. Mas eu não vou passar isso antes de vocês fazerem a atividade. Porque senão corre risco de procrastinar. A gente vai fazer agora. Qual memória de infância tem definido seus dias até aqui? Para isso, responda as perguntas do fundo do seu coração. O que você fazia por necessidade na infância, nessa ferida tua e nessa dor que mais te marcou? Porque conforme eu fui falando das feridas emocionais, foram vindo lembranças na tua mente. Quando eu fui citando exemplos, por isso que eu cito exemplos, tá? Porque a mente inconsciente funciona através de parábolas, de histórias, de storytelling. Então, conforme eu fui falando, vocês foram lembrando situações de vocês, mesmo que você não quisesse, o teu inconsciente trouxe. Agora eu quero que você pare um minutinho e reflita. O que você fazia por necessidade? Eu vou dar um exemplo para abrir a mente. O que mais me machucava na minha infância, quando eu era criança, somos em 3. Eu brigava muito com meu irmão mais velho. Eu tinha muitos ciúmes dele, porque ele parecia ser o favorito. A mãe sentava com estudar, sempre ele era mais velho, ele tinha outras autonomias, ele era homem, né, vivia numa sociedade machista, eu era a única menina no interior né, da fazenda, morava no meio do mato, né, no Mato Grosso do Sul. Rejeição.
ok? Sentia a ferida da rejeição. Das 5 feridas, a rejeição era a que estava presa na minha infância. Eu me sentia rejeitada. Da rejeição vinha a injustiça, me sentia injustiçada, vinha a sensação de abandono, mas a maior das feridas que me machucava era a rejeição. E aí a pergunta é: o que você fazia por necessidade? Eu aprendi a estudar sozinha, por necessidade. Hoje eu amo estudar, eu amo ler. Eu estudo, não paro de estudar nunca, não paro de fazer treinamento, cursos nunca. Autodesenvolvimento constante. Faço e transbordo, faço e transbordo. Porque isso é o que transformou. Então o que eu quero que você reflita agora é, das 5 feridas emocionais que a gente falou, qual é a que mais te machucava na infância, que mais te doía? Era abandono? Era rejeição? Humilhação? Traição, injustiça? Vai vir a memória agora na tua mente. A pergunta é: o que você fazia por necessidade diante dessa ferida? E a segunda pergunta é: como hoje você adulta se vê? Como isso te transformou na pessoa que você é hoje? E tem uma coisa que eu preciso contar para vocês, que é um segredo, que nem é mais, porque agora vocês vão saber. Vocês sabiam que essa tua maior dor, lhe foi permitido para te preparar para você cumprir o teu propósito hoje, como adulto? Não importa qual dor você tenha passado. Deus não foi injusto com você, ele permitiu você passar por isso, porque ele só estava te preparando para você cumprir o teu propósito. Porque aonde estiver a tua maior dor, aonde estiver o teu maior bloqueio, onde estiver a tua maior dificuldade lá da infância, é onde tem o teu propósito, é onde está o teu propósito. Lembra que eu falei que eu tinha a rejeição? Eu precisei estudar muito. E depois veio a humilhação, né? O medo de falar em público. E hoje o que que eu faço, gente? Minha missão é semear através das minhas palavras. Ou seja no consultório, ou seja aqui no mundo digital, ou seja nos treinamentos lá nas empresas. Ou seja nas palestras. Essa semana eu estive na OAB, dando palestra. Faz sentido? Agora que eu vi colocando a Fer colocando aqui o UAU. Fer, posso citar um exemplo seu? Sem te expor, mas eu sei que você já falou ao vivo isso numa live. Total, pode falar. Tá, eu Eu não vou me, eu expor. me exponho sempre aqui com as meninas. Tá, mas é que eu sei que você falou no dia da live que a gente fez juntos, por isso que eu tenho essa informação. A Fer tem todas as feridas, somos seres humanos, tá? Tem uma ferida da Fer, que a ferida da Fer foi abandono. Das 5 feridas, naquele dia, as 5 feridas, aquele dia marcou muito para mim a ferida do abandono para ela. Numa live que a gente fez, na conversa, na fala dela. Os pais saíam para trabalhar, ela se sentia sozinha, naturalmente, e eles sempre deixavam torta, refrigerante, É, né? minha mãe, né? Meu pai, ele saiu quando eu tinha apenas 2 anos, né? Então, 2 anos. ele foi embora quando eu tinha apenas 2 anos de idade. Aí, acho que aí eu já me senti abandonada, né? Abandonada, exato, tá vendo aí? Reforçou depois. E reforçou com isso aí que você falou. Minha mãe trabalhava muito com a melhor das boas intenções para, né, para fazer o suprimento.
E aí, ela, para suprir, na tentativa de suprir a ausência dela, ela comprava uma torta, né? Torta, bolo. Empadão, tipo empadão, É. Não, doce. Torta, doce. torta. Com guaraná, mas me lembra até do cheiro dessa, Um cheiro de infância. vê como é forte. Sim. Então, o que acontece, ó? É, eu não tinha informação do teu pai, mas olha só, você teve a primeiro abandono foi aos 2 anos. Você não tem Isso, nem racional para isso, porque 2 anos cérebro está se formando. Já guardou o sentimento. Você sentiu, foi direto para o inconsciente. Daí, a mãe saía para trabalhar, ela vinha toda hora o sentimento de abandono. E a mãe deixava a torta todos os dias com a Guaraná. Daí, qual foi a pergunta que eu fiz para vocês? O que vocês aprenderam a fazer? Fazia por necessidade. O que vocês tinham que fazer por necessidade? A Fer comia. A Fer comia por necessidade. Faz sentido? Então, diante da ferida abandono, o que ela fazia por necessidade? Ela comia. Até depois chegar na obesidade, tal, tal, tal. E agora, quando eu faço a segunda pergunta, Fer, como isso transformou você na pessoa que você é hoje? É onde está a missão e o propósito dela. exatamente. Sacaram? A nossa dor se conecta com o nosso pró. Propósito. Ó, eu vou contar um segredo para vocês que, na verdade, sempre foi falado, tá? Desde a época de Aristóteles. É do veneno que se acha o antídoto. É no veneno que se acha o antídoto. Se você é picado por uma cobra, você tem que correr. Isso porque eu sou do mato, por isso que eu sei esse exemplo. Eu sou do Mato Grosso. Se você é picado por uma cobra, você tem que ir imediatamente para o posto de saúde receber o antídoto, que tem uma parte disso dentro. A vacina que vocês tomam, o que é vacina? É um vírus. A vacina é feita com vírus. Então, é do veneno que se acha o antídoto para criar imunidade. Sacou? Então, Deus permitiu, sim, a gente passar pelas dores que a gente passou lá na infância. Porque cada uma dessas dores foi criando imunidade na gente hoje. Para hoje sermos adultos. Ó, chega a me arrepiar. Para hoje sermos adultos e cumprir a nossa missão. Porque todos nós temos um chamado aqui. A gente não veio de brincadeira. Não estou aqui a passeio só para ter prazeres imediatos. Faz sentido? Existe um propósito de tudo isso. E aí, a pergunta que eu deixo para você é: o que você escolhe fazer com a dor? Você vai continuar deixando a dor te prender? Você vai continuar deixando as dores te amarrar? Ou você vai ter o autogoverno, o autodomínio, assumir a rédea da tua vida e falar assim, ó, quem manda aqui sou eu. Eu escolho fazer diferente. Faz sentido? Sim ou não? Ok. Já deu 21 horas e eu me comprometo com vocês em horário. Mas eu vou dar um bônus maravilhoso para vocês hoje. Eu vou aplicar com vocês uma técnica, tá? Uma técnica de hipnose, a gente chama no consultório. Mas o que é hipnose, gente? Lembra que é uma visualização. O teu cérebro não sabe a diferença entre real e imaginário, não é? Então, a gente conduz a mente para que a mente dê o comando para o cérebro e ele produz as químicas. E é isso que a gente vai fazer agora. Ok? Daí a gente vai fazer a técnica e depois a gente faz oração. Mas antes eu vou abrir para perguntas. Dúvidas, perguntas sobre o tema. Eu vou disponibilizar, inclusive eu escrevi, tá? Eu tenho tudo escrito certinho, os exemplos para vocês e a tarefinha para vocês, tá? Eu vou passar. Mas eu quero abrir para perguntas e dúvidas antes de ir para a técnica. Podem tirar, abre o microfone, quem quiser. Boa noite. Boa Quero noite, fazer uma. Priscila. Pode Tudo bem, falar. meninos? Eu identifiquei
assim, algumas, 90% das feridas. E hoje, assim, no decorrer dessa aula, me trouxe uma questão. Como Uhum. não transferir isso para um filho? Não transferir o que Curando, eu carrego para o filho, sabe? Assim, agora eu entendi que precisa ser tratado e precisa de um tempo para isso, né? Mas como não transferir isso inconscientemente? curando em você. Porque tudo aquilo que a gente não curar na gente, a gente vai repetir no outro. E isso vai passando de geração por geração, que é o que a gente chama de inconsciente. O inconsciente, ele pode ser inconsciente individual, das minhas experiências individuais, ele pode ser o inconsciente coletivo, do ambiente, o inconsciente do ambiente que está intrínseco, que as pessoas não falam sobre, mas está ali, tabus e coisas que as pessoas não falam, e o inconsciente transgeracional, que vai passando de geração para geração, que a epigenética já comprova que a gente pega 7 gerações. Então, eu vou te contar, Priscila, falei certo, né, Priscila Freitas? Sim, Eu vou te contar que, às vezes, corre risco de você estar repetindo o mesmo padrão que a tua mãe fez, que a tua avó fez, que foi passando de geração para geração. Sacou? E não é só você, somos todos nós, tá? Só que eu tenho sim, uma coisa linda, maravilhosa para te contar. Você tem a liberdade de romper agora. Agora. Para que você não passe isso para os seus filhos. E aí você já mudou sua geração, porque os teus netos, os teus bisnetos, as próximas 7 gerações já não pegam isso. Você consegue perceber a transformação que a gente faz no mundo quando a gente muda nós? Sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo? Não é sim, piegas falar de autoconhecimento. Você entendeu? Não é bobeira. É algo realmente que a gente muda. Quando você muda todos. A gente vai fazer uma técnica hoje, Pri, que é a técnica da criança interna. A gente vai acessar o inconsciente para cuidar dessa criança. Doutora Ok? Ramayana, eu achei interessante uma colocação sua que eu nunca tinha visto, a questão da traição, Hum. das pessoas que se sabotam, né? Eu fazia mais o link com a questão do não merecimento, né? Tipo, se você está fazendo uma coisa, se propôs a correr, aí começa, não termina. Você se propôs a fazer aqui a imersão, aí para. Esse link com a traição eu achei interessante. Gostaria que você enfatizasse ele um pouquinho mais. Certo, certo. Eu já. Eu ia continuar respondendo a Priscila, mas eu respondo depois, porque daí vai impactar também na questão da injustiça, da traição. Então, essa ferida da traição, alguém traiu com você em algum momento, e eu Certo. crio o modelo mental Tem que que a ter sido traição comigo, ou posso ter, ou a pessoa pode pode ter ter visto. visto. Você pode ter visto, tá? Você vivenciou. Então, por exemplo, você pode ter visto. Vou te contar uma história. O teu pai ter saído de casa, a tua mãe pode ter se sentido traída. Só nós, por sermos crianças, até os 2 anos, 3 anos, a gente é mãe, ninguém quer pai. A gente só quer a mãe. E a gente acha que a gente não percebe a ausência do pai. Mas a gente percebe a ausência do pai através da mãe. Porque tudo que a mãe sente, a criança sente. Vocês conseguem entender por que está escrito na Bíblia que a mulher sabe a quem edifica o lar? Quem é a única porta de entrada para o mundo, minha gente? É a mulher. Você consegue perceber o papel da mulher? Tudo que o filho, não importa se é menino ou menina, desde o momento que ele está na barriga, desde o momento que ele tem concepção, ele sente tudo. E aí as pesquisas científicas diziam assim, mas a criança não tem ouvido, ela nem tinha ouvido no feto ainda, o feto não tinha desenvolvido o ouvido, como é que ela ia escutar a voz do pai, como é que escutar o ambiente? Ela não precisa escutar, ficou armazenado nas células, memória celular, ok? Então, tudo aquilo que a mãe sente, a criança sente. Por isso que muitas vezes a gente repete. A única forma, respondendo agora a Priscila, e respondendo a todos, a única forma de a gente parar o padrão de repetição é eu sair da Matrix. O que é a Matrix, Amayane, para quem nunca assistiu o filme Matrix? O que é a Matrix? É esse sistema que a gente está. É o sistema.
Por isso que a gente precisa lembrar constantemente, somos seres espirituais tendo uma vivência na Terra. Esse sistema não tem problema nenhum eu vivenciar. Eu só preciso ter consciência que eu não sou ele, ele não é o meu mundo real. Isso daqui é passageiro. E para eu passar bem nessa viagem terrena, eu preciso fazer trocas da minha bagagem. Eu preciso tirar aquilo que não faz sentido carregar na minha bagagem e colocar coisas que fazem sentido. E aí a gente vai trabalhando o autoconhecimento, tá? Essa é a primeira resposta. Segunda resposta, tanto para Fer quanto para Pri. Para todas, né? Ramayane, como é que eu trabalho as minhas feridas internas, que todos temos? Se a ferida interna aconteceu na infância, significa que todos nós carregamos a nossa criança interna. Só que hoje nós somos adultas. E eu não vou mais ficar batendo o pé ou esperando que a mamãe cuide das minhas feridas. Porque muitas pessoas não enriqueceram ainda porque não cresceram emocionalmente. Porque ainda está magoado com as coisas que a mãe fez, com o pai fez, coisas do passado. Enquanto não perdoar, porque o perdão a gente vai falar, eu vou trazer perdão nas aulas também, tá? Porque enquanto a gente não perdoar, perdão não significa que o outro... Ah, mas se eu perdoar, eu vou estar sendo conivente com o mal que o outro me fez. Por que eu vou perdoar? Ela não pediu perdão? Quando você perdoa, é você que corta o cordão umbilical, a corrente que te amarra o outro. Então, te dá liberdade. O perdão é por você, não é pelo outro. Tudo isso que eu estou falando, gente, já está escrito na Bíblia, tá? Hoje a ciência fala, hoje um monte de coisa, um monte de estudos só comprovam que tudo aquilo que Jesus já tinha dito e a gente não tinha entendido ainda, tá? E aí, não adianta mais eu ficar olhando para o meu passado, para minha mamãe, para o meu papai, e a vida terrível que eu tive, ou aquele abusador, ou a traição, não importa mais. O importante é o que você vai fazer com isso. O que eu quero dizer é que todos nós temos a criança interna. E a partir de agora, cada uma de vocês não vai procurar mais fora a solução. Vai buscar dentro. Através do autoconhecimento. A mãe, eu tô com medo. O que eu faço com esse medo? Se fosse um filho seu chegando para você, mamãe, eu tô com medo. O que você faria para um filho seu? Essa mesma emoção, esse mesmo sentimento, esse mesmo acolhimento que você vai ter por ele, você vai fazer com você a partir de agora. Por que mulheres entram em relacionamentos tóxicos? Porque ela está procurando que alguém lá fora cuide dela. Ela está procurando um pai lá fora. Por que mulheres casam com homens femininos? Energia feminina. Porque ela está procurando uma mãe, um acolhimento materno. Por que ela se trai? Por que ela procrastina? Por que ela fala que vai fazer uma coisa e não faz? Porque ela está traindo a própria criança dela. Ela diz que vai voltar ali e não voltou ainda. E ela só vai machucando cada vez mais essa criança. Então, o compromisso que eu quero que vocês façam a partir de agora é que vocês não vão pedir para ninguém mais cuidar dessas crianças. Nem o marido, nem os filhos, nem a mãe, nem o pai. A partir de agora, vocês como mulheres é que vão cuidar das crianças internas. Faz sentido? Vou dar um exemplo de um cuidado que eu tenho com a minha criança interna. Antigamente eu chegava cansada do trabalho porque o ritmo é muito grande. A Fer sabe. Eu chegava e queria comer. Eu tô cansada. Eu mereço. Não é comer qualquer coisa, cara. Você tá cansado, você não quer comer uma salada, né? Cá entre nós. Queria comer uma pizza, queria comer um sanduíche bacon, que eu adoro. Tô cansada. Gente, quem tá cansado deve descansar. E não comer. Mas, naquele cansaço, o que eu buscava na comida?
colo de mãe. E já que a gente está falando do MMA, muitas entram aqui para emagrecer, mas o emagrecer, o corpo é o de menos, porque a hora que você emagrece a mente, tudo se encaixa, porque você cuida de tudo, muda o teu ambiente, muda o teu metabolismo. Quando você faz o processo, o emagrecer o corpo é só consequência. O perder, o eliminar quilos, pesos, é só uma consequência. Mas na hora que você vai para a comida, você sabe que a comida, o alimentar, ele tem cara de mãe. Como assim, Ramayane? Por quê? Porque existe uma memória afetiva. Lembra do neurônio espelho? Como a gente aprende? O primeiro contato de carinho que eu tive foi quando eu nasci e me colocaram no peito para mamar. Ah, mas a mãe não teve leite, teve que dar na mamadeira. Não importa. Alguém te pegou e acolheu. Faz sentido? Eu vejo muito isso. Eu moro aqui em Curitiba, tem muita tradição italiana. Italiano sempre fala, não, casa de italiana, que é a matriarca, que é a mãe que manda, as mulheres. Quem entra aqui, não, tem que fazer comida, e um monte de comida, e não sei o quê. Porque eles têm muito claro que a forma de você demonstrar amor é através da comida. Vai em casa de vovó. Minha filha vai para casa, quando vai para casa da minha mãe, no interior, ela faz a lista do que ela quer comer. Que ela quer o bife à milanesa, que ela quer o pavê com cereja. Você entendeu? Tem memória afetiva. O que eu quero mostrar para vocês é só um exemplo. Então, todas as vezes que eu vim e queria comer o descanso, na verdade, esse descanso que eu queria não era o cansaço, era colo de mãe. Eu queria um acolhimento. A hora que eu entendi isso, o que eu comecei a fazer? Eu me dou esse acolhimento. Hoje em dia eu chego exausta, gente. Tô aqui com vocês, vou terminar. Claro, eu vou fazer janta da criança, porque criança precisa comer, coitada, minha filha. A gente vai jantar. Daí eu vou ter o meu momento também. Eu vou tomar meu banho. Eu vou colocar uma música quando eu estou muito cansada, que eu quero descansar. Posso colocar uma vela aromática, um cheirinho gostoso, porque temos os 5 sentidos, auditivo, sinestésico, o olfativo, e eu vou usando tudo isso, relaxando, fazendo uma oração, uma meditação. Quem está cansado, descansa. Quer colo de mãe? Dê você o colo para a tua criança. Quem normalmente se acolhe quando está menstruada? Vocês sabiam que antigamente eu ficava irritada de ficar menstruada? Na época eu coloquei o DIU para não menstruar. Vocês acreditam? Porque eu sofria demais com a menstruação. Sofria demais. Então eu me punia. O que eu faço hoje em dia? Eu vou me acolher. Estou com cólica, eu vou me reservar, vou para o meu canto, marco menos a minha agenda. Eu me permito me cuidar. Faz sentido? Que horas vocês têm levado as crianças de vocês para brincar? Para fazer coisas prazerosas? Porque quem diz que a vida, a tua agenda é só trabalhar, trabalhar, trabalhar e pagar boleto? Tá entendendo o quanto a gente negligencia as nossas crianças internas? Isso serve para as nossas crianças internas e para os nossos filhos, tá? Eu tô aqui agora com vocês, né? Mas daqui a pouco a gente vai fazer a festa do pijama. Tá bom? E daí no dia da festa do pijama pode comer porcaria, tá bom? A Fer, eu não vou postar, porque senão a Fer vai brigar comigo. Porque é o dia que a gente vai sentar junto a assistir filme. Comer pipoca. Ela me pediu salgadinho, poxa, não é nem um pouco saudável. Mas uma vez, você entendeu? Cria memórias afetivas, não é pela comida para ela, é para o momento de acolhimento. Então, outra tarefa que eu vou deixar para vocês, o que vocês podem fazer para cuidar da criança de vocês? O que está sentindo aqui dentro de vocês, não importa se é cansaço, se é estresse, escuta a criança. Como é que você vai saber o que ela precisa se você não silenciar a sua mente? Você vai ter que sair da Matrix, do mundo aqui fora e entrar no teu mundo interno.
e se olhar. O que está rolando dentro de você? Essa é a base do autoconhecimento, é a autoobservação. Faz sentido? Respondi as perguntas? Tem mais perguntas? Pode falar, Mônica. Boa noite a todos. Então, eu identifiquei várias aqui, mas essa número 6 eu identifiquei muito forte, que é dificuldades de relacionamentos interpessoais. Uhum. Eu não sei, às vezes não. Eu não sei me colocar, por exemplo, eu não sei se eu ligo para uma pessoa, se eu falo com a pessoa, se eu não falo. Isso vai me consumindo, eu fico numa dúvida por muito tempo, sabe? Você tem dificuldade de dizer não? Tem. Mas quando a doutora falou para buscar lá na infância, eu me lembro muito que no colégio que eu estudei, que é um colégio de freira, a gente não podia falar. Na minha época eu não podia falar, né? E lá em casa também quase não podia falar. Então era sempre assim, fica quieta, cala a boca. Tinha muito isso. Você não tem voz. E aí, o que acontece? Eu me lembro de um quadro que tinha nos hospitais, hoje em dia não deve ter mais. Que tinha uma enfermeira, a foto de uma enfermeira que ela fazia assim, ó, sabe? Silêncio. Nossa, aquilo é recorrente na minha mente. Ficar quieta. É uma Uhum. coisa horrível. E aí, às vezes, eu tenho vontade de falar com a pessoa, sabe? Mas eu não consigo. Às vezes eu tenho que dar um parabéns, eu não consigo. Aí, outro dia, até vi foi até um comentário do Pablo, que quem tem vergonha, né? Não é vergonha, é pior ainda, né? É orgulho. É orgulho. Eu falei, meu Deus do céu, Aham. aí acabou comigo. Mas eu Certo. tô, eu tô Mas é que no teu caso, o teu caso não é vergonha. não, O que né? é? O que é? Deixa eu traduzir para você. Existe a possibilidade, tá? Do neurônio espelho, ou seja, na época do desenvolvimento do cérebro, você aprendeu uma programação neural de que você não pode falar, de que você não tem voz. Logo, você não é vista. Esse não ser vista, ele pode entrar no abandono ou na rejeição. Porém, da forma como você está me trazendo, eu vejo uma ferida de rejeição, que tem um desrespeito. Eu não te vejo, eu não te ouço. Você entendeu? Você se sentia desrespeitada. Faz Uhum. sentido? E aí eu não aprendi a me comunicar. Eu tenho trava. Eu tenho trava de falar com o outro. Então, a partir de agora, você vai reprogramar a tua mente. Como? Você vai Como? se forçar a falar mais. Você vai se forçar só por hoje. Você vai trabalhar 1% por dia. Só por hoje. Entendeu? Essa é a técnica. Só por hoje. Eu preciso ligar para dar parabéns. Só por hoje. O que eu vou falar para a pessoa? Nem que você escreva e você leia na hora. Parabéns, fulana. Quero te desejar muitas felicidades, tal, 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 tal. Faz sentido? Mas você vai forçar o seu cérebro a fazer isso. Por quê, Ramayane? Porque é assim que a gente cria novas sinapses neurais. O teu neurônio, por muitos e muitos anos, fazia um caminho: não me comunicar, não falar, não tenho voz. Isso possivelmente fez você entrar em relacionamentos tóxicos, tá? Ou abusivos, em amizades, ok? Porque alguém abusou de você. Por quê? Porque você não se posicionava, tá? Eu não sei o que aconteceu na tua vida, tá? Mas só tô falando. Olhar clínico. Mas existe essa possibilidade? Você entrou em relacionamentos tóxicos? Não, eu entrei num relacionamento que foi o meu casamento, fiquei durante bastante tempo e saí e nunca mais consegui me relacionar. Tipo assim, não refiz minha vida amorosa. Sim. Eu me anulei. Falei, não, pelo amor de Deus, nunca mais. Só que olha só, o quanto você pode achar que isso é um trauma, não quero mais me relacionar porque todos são iguais, e na verdade não são, mas o quanto às vezes você está repetindo o padrão de se desrespeitar, se anular. Você não pode falar, anula, você não existe, está desrespeitando.
E quantas vezes você pode estar fazendo isso com você? Quantas vezes você quer fazer alguma coisa, quer ligar para a pessoa dar parabéns e você não fala? E você está se desrespeitando? Ok? Faz sentido? Faz muito. Clareou? Clareou totalmente. Então, eu deixei algumas sementinhas aí no teu inconsciente para você olhar para você com amor. Sempre o autoconhecimento com amorosidade. Sem julgamento, sem crítica. Ok? Porque se eu começo a me martirizar, me criticar, o meu inconsciente fecha. Somente o amor transforma. Combinado? É com amorosidade. Eu vou olhar com amorosidade para isso. Pode falar, Marina. Oi, boa noite, doutora. Até hoje eu estava em consulta com a doutora Fernanda e foi muito, ela que me lembrou, na verdade, da aula hoje, porque eu ando meio esquecida. Foi muito enriquecedor, assim, ele estudou muitas coisas, e eu fiquei na dúvida em relação a esse autocuidado, se a microfisioterapia entraria também nesse aspecto, porque ela traz aqui essa questão da memória celular, né, de traumas de infância, eu já passei e, assim, vieram coisas durante a gestação, de 4 meses em que aconteceram, eu fui ligando aos pontos, e realmente, assim, foram fatos que realmente, né, impactaram. E ele entra nessa questão de autocuidado também, a gente pode considerar como uma alternativa válida? Sim, são estratégias de autoconhecimento, tá? Tá. E você vai expandindo cada vez mais. Formas de autoconhecimento, por exemplo, você citou a microfisioterapia, terapia é uma forma de autoconhecimento, processos meditativos é uma forma de autoconhecimento, ir ao médico, ai, que gostou de olhar, aparecendo na tela, fofinho, esse é o processo de autoconhecimento, fazer os teus processos diários de devoção é um processo de autoconhecimento, de autocuidado, Tá. ir para academia, se alimentar bem é autocuidado, ok? Autoconhecimento é o que você vai fazer para você se olhar. Uhum. Autocuidado é o que você vai dar para demonstrar amor para você. Percebeu a Entendi. diferença? Sim. Então, autoconhecimento, você vai se olhar para tuas feridas, tá? E você pode usar várias estratégias para isso. Inclusive Entendi. orações, entendeu? Aquele momento que você está ajoelhado, que você está no momento de dor, você se olha bastante. Você entendeu? Tudo isso é processo de autoconhecimento, tá? Entendi. Faz sentido? Obrigada. Sim. De nada, minha querida. Mais perguntas, dúvidas? Vou baixar tua mãozinha aqui, tá, Marina? Eu não sei como é que eu faço, mas... Ai, beleza, deu certo. Mais perguntas, dúvidas ou não? Senão a gente passa para a técnica. Não? Acho que já dá para ir para a técnica. A Joselma levantou. Pode falar, Joselma. Então você vai ser a última, daí a gente vai abrir para a técnica. Pode falar, Joselma. Tá bom, boa noite, né? Boa Doutora, e noite. quando está relacionado a um abuso, isso implica também no meu desenvolvimento? Implica sim, tá? E aí, eu te convido. Você já fez o processo terapêutico para trabalhar isso? Não. Então, eu te oriento a procurar um psicólogo para trabalhar isso, tá? Você precisa falar sobre isso. Não guarde isso dentro de você. Porque todas as vezes que eu trabalho abuso dentro do consultório, eu vejo que o paciente traz muito sentimento de culpa, de nojo de si mesmo, e aí detona a tua autoestima. Você entendeu? Você pode trabalhar, você pode se matar, você não faz dinheiro, você entra em relacionamento tóxico porque outros abusadores, como se você estivesse dando a oportunidade de outros abusadores para mostrar que você, entendeu? É sujo, é um ciclo. É um ciclo vicioso. E a gente precisa cortar esse ciclo. E eu sei o quanto sofre. Por isso que eu estou dizendo, procure ajuda. Não guarde isso para você. Não finja que, nada aconteceu, já passou, faz parte do passado. Não é assim que funciona, tá? Fica armazenado no inconsciente, tá? Então, procure um profissional. Pode falar, desculpa. Principalmente quando a dor vem assim, da pessoa que você mais queria ser protegida na infância, e você se sentiu abandonada, e o outro que era para cuidar não cuidou e fez diferente. Então, assim, é uma dor bem que você se perdoa, mas ao mesmo tempo
Não sei explicar. A dor fica, Joselma. E tem, além da ferida do abuso, a ferida do abuso é o que mais está marcando. Por isso que ela precisa ser trabalhada, tá? Por isso que das 6, quando eu fui falar das feridas, eu falei primeiro do abuso, porque ela é a que mais marca. E é uma marca que fica, todas ficam marcadas. Mas a do abuso, ela, como que eu vou te dizer? Entre as 6, fica claro que ela é a predominante. Entendeu? As outras a gente, eu tô em dúvida se é abandono, se é isso. Então, em primeiro lugar, vem essa, tá, do abuso, e em segundo lugar vai vir a de traição para você. Tá? Porque você se sentiu traída. Era para ter cuidado. Você entendeu? Então, você é casada hoje? Tem relacionamento amoroso? Estou casada. Tá. Como é que é teu relacionamento hoje? Teu marido? Hoje bem, embora ele venha de alguns bloqueios também, que para ele foi bem difícil, então assim, às vezes acaba sendo um relacionamento bem Tóxico, não sei se através da minha dor que não foi curada e não sei explicar muito bem. Mas eu acho que é isso que você falou, né? Era para mim ter procurado ajuda. Porque senão existe a possibilidade de vocês criarem um relacionamento abusivo. E o abusivo não significa sexual, não é o abusivo sexual, não é nesse sentido, mas é abusivo de desrespeito. Você entendeu? Tá? Porque vai criando um padrão de funcionamento. Toda ação leva para uma reação. Isso é física, é a terceira lei de Newton, ação e reação, causa e efeito. Tá? Então, toda ação leva para uma reação. O outro vai reagir de acordo com a ação e vai virando uma bola de neve. Então, vai virando um padrão de funcionamento. Repetiu mais de 2, 3 vezes, vira padrão de repetição, vira padrão mental, monta um mindset, que é o que as pessoas chamam de mindset. É isso, tá? É de tanto a pessoa repetir, tá? Então, o melhor autocuidado que você pode fazer com a tua criança hoje é trabalhar isso, tá? Procurar ajuda e trabalhar isso. Combinado? É o maior presente que você pode se dar. Tá bom? E porque você merece ser feliz, você merece ficar mais leve, porque você está carregando peso que não é teu. Você não precisa disso. Combinado? Amém. Combinado. Muito obrigada, viu? De nada, minha querida. Vamos lá, então? A Maiane? Oi, meu amor. Quem está Tudo falando? bem? Tudo bem, Então, a Kátia. sou eu, Oi, Kátia. Kátia. Sim, então, deixa eu ligar aqui. Do vídeo, cara. Sobre você ter problemas, assim, esses problemas na infância e também problemas na fase adulta. Você tem que tratar, obviamente, os dois, mas mais o da fase adulta ou o da fase infantil, para começar, eu não sei, fiquei assim, sem Tá saber. interligado. Tá interligado. Sim. Não tem como o adulto ser adulto se ele nunca passou pela infância. Sim, uma infância muito boa, por sinal, né? Lógico que com algumas coisas, porque acho que nada na vida, nem tudo é perfeito, né? Se você sente uma rejeição por parte de um dos pais, você corre para o outro, obviamente, né? E ali é onde você se apega e você se firma, entendeu? Então, onde tem amor é para onde você corre, né? Não é assim que funciona? Sim. Então... Aí, mas lógico que fica, né? As feridinhas, né? Fica ali guardadinha e uma hora ou outra ela tem que aparecer, né? Ou se, então nunca cicatriza. Enfim, como é que você faz? E tem as dores, né, de adulto também. E aí, como é que cura isso aí? A hora que você for, você vai começar a trabalhar pela ferida do adulto. Que você acha que começou no adulto. Na verdade, é só consequência. Faz sentido? Então, por exemplo, eu tive um paciente ontem, gente, que chegou. Doutora, faça alguma coisa, você precisa tratar minha ansiedade. Me dá uma técnica, faz qualquer coisa, mas cura essa ansiedade de mim. Foi engraçado. Eu falei assim, olha, eu preciso te explicar uma coisa. A ansiedade é um sintoma. Se você está chegando à ansiedade, é porque o seu corpo e o teu inconsciente está dizendo que coisas estão acontecendo dentro de você faz tempo e você não parou para se olhar. Não é o problema da ansiedade, você entendeu? Então é isso que a gente tem que olhar, tá, Kátia? Quando você diz assim, meus problemas de adulto, os teus problemas de adulto não é só de adulto. Ah, mas eu tenho problema de adulto, eu tenho um monte de boleto para pagar, eu tenho dívida, é problema de adulto. Mas as dívidas e as crenças, a forma como eu lido com dinheiro, não começaram agora.
Sacou? Faz sentido? Mas quando você vai, por exemplo, numa terapia, raramente alguém vai chegar assim, não, doutor, eu tô vindo aqui para tratar o abandono paterno que eu tive lá, eu tenho um bloqueio paterno. Raramente alguém vai falar sobre isso. Raramente alguém vai ter esse autoconhecimento, entendeu? A pessoa, quando ela chega na terapia, ela chega pela dor. Então, pega qual é a tua dor e vai trabalhar a tua dor. E através dessa primeira dor é que você começa a trabalhar o teu autoconhecimento. Por isso que existem dores na vida. A gente vai evoluir. Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Às vezes Deus está te mostrando, você não está vendo de um jeito. Às vezes a vida está te mostrando de outro jeito e você não percebeu, e a dor vai aumentando. A hora que a dor aumentou grande o suficiente, daí você levanta, epa, do jeito que está não dá mais, eu preciso fazer diferente. E daí você começa a trabalhar a dor. E quando você começa a trabalhar a dor, você começa a trabalhar o autoconhecimento. E o autoconhecimento é algo contínuo, gente. Não é da noite para o dia, não. E até os 99 anos, 100 anos, a gente vai estar trabalhando eles. Por quê? Cada degrau que eu subo na vida, eu vivencio um bloqueio. Eu vivencio um desafio. E cada desafio, cada coisa nova que eu vivenciar, ele vai mostrar uma dor que já existia. Sempre esteve ali, mas eu não percebia ou não me incomodava. Só passou a me incomodar porque eu estou vivendo nesse degrau aqui agora. Por isso que eu adoro quando o Pablo fala, todo desafio mostra um bloqueio. Por quê? Porque isso é pura psicologia. Cada situação nova que você vivencia, você conhece mais sobre você. Faz sentido? Então, o autoconhecimento ele vai continuar sempre, tá? Uhum. Beleza? Então, não importa qual seja a dor que você vai começar, tá? Se olha. Esse é o convite. Se olha e se cuida. Combinado? Combinado. Obrigada. Não vamos nos negligenciar, ok? Agora, meninas, eu vou pedir por gentileza para vocês tirarem o som, para vocês tomarem o teu gole d'água, que é o que eu vou fazer agora também. Para vocês sentarem numa posição confortável, não é para deitar, porque não é para ninguém dormir, para ficar sentadinho. Qual que é a posição confortável, Ramayane? A gente chama de posição de cocheiro. Você senta no espaldar reto, pés no chão e mãos no joelho, coluna reta. Ok? Posição de cocheiro a gente chama, tá? Então pode sentar na posição de cocheiro. Pode respirar bem profundamente. Solta, alonga. Hoje é sexta, tivemos uma semana intensa. Agora a gente vai soltar tudo aquilo que não precisa mais. Isso. Mais uma vez, inspira profundamente. Deixa. Isso. Muito bem. Agora eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. E respire mais 3 vezes bem profundamente. Inspire pelo nariz. E solte pelo ar pela boca. Isso, mais uma vez. Agora, apenas ouça o som da minha voz. E deixe vir na sua mente um problema. Aquilo que até hoje tem lhe incomodado. Pode ser uma trava emocional, um medo, uma compulsão por algo, qualquer coisa que lhe incomode muito. E tenha relação com a dificuldade de hoje. Agora pense nisso, lembre, visualize o que lhe incomoda. Só assim hoje, só assim, você hoje irá conseguir se livrar deste problema para sempre. Sabe? Tem muitas coisas que você promete que nunca mais irá fazer.
e continua fazendo aquilo que não te faz bem e que te atrapalha. Isso se repete muito tempo, mas hoje, seja honesta consigo mesmo. Deixe vir esse problema com tudo, junto com o maior momento da sua limitação, aquilo que realmente lhe incomoda, que lhe machuca, que te deixa infeliz, sem rumo, sem decisão própria. Eu não preciso saber qual é, mas confie, deixe vir. Agora, fico em silêncio um minutinho e deixe vir esse registro na sua mente. Confie na sua mente inteligente. Isso, muito bom. Agora, deixe o problema aí. Mantenha os olhos fechados até o fim desse exercício. Isso. Inspire pelo nariz suavemente, bem devagar, profundamente, e expire. Solte o ar pela boca. Mais uma vez, inspire e solte o ar pela boca. Bem devagar, percebendo que este é o momento presente. Perceba seu corpo, ele vai relaxando cada vez mais. Perceba que hoje você é adulta. Agora, lembre-se que você vive no aqui e agora. Você consegue e sabe se comunicar. Você consegue e sabe ler, é inteligente. Consegue e sabe escrever, tem uma família. Consegue e sabe trabalhar, tem amigos. Isso é muito bom. Isso. Inspire novamente pelo nariz, enchendo bem os pulmões de ar. E solte o ar pela boca. Agora, lembre-se que você vive no presente. Você sabe tudo o que você sabe. Perceba que você sabe fazer muitas coisas. Você se cuida, você consegue caminhar, você pensa, você tem um corpo físico, você é muito inteligente. E isso é muito bom. Mais uma vez, inspire pelo nariz, se dando conta do presente. E solte o ar bem devagar. Você já é uma adulta, você sabe do que gosta, você já sabe se defender. Você conhece a vida. Isso. Sinta a tua respiração calma e tranquila. E deixe vir mais uma vez aquele problema que realmente lhe incomoda, no qual quer eliminar de uma vez por todas da sua vida. Agora sinta, imagine o problema acontecendo. Veja onde ele acontece. Perceba por que ele acontece. Olhe quem ele atinge, quem está presente e como esse problema afeta você. Sinta como ele te desmotiva. Sinta todo o desamparo, o medo, a tristeza, a insegurança, a solidão, a tensão. Assuma de uma vez por todas a expressão negativa da tristeza. Isso pode vir. Você está num lugar seguro. Deixa vir. Deixe o problema vir com tudo. Faça isso por você. Encare o problema de frente. Assuma o desconforto que você sente.
com tudo isso. Deixe vir. Perceba o quão desconfortável você fica, o quanto isso está te impedindo na tua vida hoje. Você não quer mais isso para você. Deixe vir, vivencie, encare o problema. Isso. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Agora, deixe o problema ali, parado, mais uma vez. Mantenha os seus olhos fechados. Volte para o presente do aqui e agora. Mantenha os olhos fechados. Inspire profundamente. Mais uma vez, deixe o ar sair pela boca suavemente. Hoje você é adulta e possui muitos recursos para ser adulta. Você sabe muita coisa. Você sabe ler, escrever, sabe caminhar, sabe se cuidar, tem uma profissão, sabe trabalhar, sabe cuidar de si mesma. Agora, deixe vir na sua mente a imagem de uma criança. Ela tem mais ou menos 5 a 7 aninhos. Ela está bem na sua frente. Olhe para ela. Olhe nos olhinhos dessa criança. É você mesma. Visualize suas roupinhas, seu corpinho frágil e indefeso. Olhe como ela é pura e frágil. Olhe para o rostinho dela. Perceba nos olhos dessa criança o desalento, o medo, a insegurança. Agora, deixe sua mente inteligente congelar essa cena. Essa cena fica totalmente parada, como se fosse um filme antigo, preto e branco, uma foto antiga, sabe? Inspire profundamente. Sinta hoje, você vive no aqui e agora, no presente. Você é adulta, você consegue ler, escrever, consegue se comunicar, tem 2 pernas para andar, braços para abraçar, cabeça e mente para pensar, olhos para enxergar, boca para falar, para beijar, e é muito inteligente. Isso, muito bem. Inspire profundamente, no presente, do aqui e agora. Você já é adulta, você se alimenta saudavelmente, você respira saudavelmente, você pensa saudavelmente, você aprende saudavelmente, você sabe se defender. Deixe vir pela última vez aquele problema que realmente decidiu se livrar para sempre. Deixe vir o problema. Sinta, reviva o problema. Agora, assuma novamente o desconforto. Deixe o seu corpo assumir o desconforto. Sinta o quanto esse problema te atrapalhou, está sendo inconveniente por muito tempo, fazendo você se culpar, você se punir, você se trair, se sentir tanta dor. Agora, deixe ele aí. Sinta. Imagine. Hoje você começa a ficar livre dele para sempre. Agora, descongele aquela cena do filme antigo da criança. Descongele você, criança. Imagine você. Esta criança está na sua frente, totalmente desprotegida, com muito frio. Olha nos olhinhos dessa criança. Eles estão tão apavorados, esses olhinhos, as lágrimas de medo, de culpa, de dor escorrem pelo rostinho dela. É tão pequenina, sem saber para onde ir.
Se perdeu por muitas vezes. Não conseguia nem mesmo pedir ajuda. Com aquele tamanho, estava tão só, sem ninguém. E a solidão tomou conta por muito tempo desse serzinho. Não sei qual era a solidão, mas você sabe. Pobre criança indefesa. Não tinha nada a ver com tudo aquilo. E também não tinha idade suficiente para passar por todos aqueles problemas sozinho. Era tão indefesa e pequenino. Agora, olhe bem firme nos olhinhos dessa criança e vai repetindo mentalmente o que você vai ouvir. Repita mentalmente. Eu não sei ao certo qual é a sua idade. Só sei que você ainda é uma criança. Eu sei como foi difícil para você. Ter que passar por tudo isso sozinha. Ainda tão criança. Eu sei que foi muito dolorido para você. Passar por muitas concessões. Mas agora, eu quero que você saiba. Se não fosse por você, eu não seria essa pessoa especial que sou hoje. Hoje eu sou adulta. E isso tudo que você passou por mim me ensinou a ser mais forte e lutar pelos meus ideais. Agora eu sou adulta e agradeço por você ter existido, ter me ensinado e ter passado por tudo isso sozinha. Sei também de todas as tristezas que passou. Sem saber para onde ir e sem poder contar nada a ninguém. Muitas vezes sem coragem para falar tudo o que sofreu. Eu sei que foi terrível passar por tudo isso sozinha. Mas eu quero que você saiba, mais uma vez. Hoje eu sou adulta. Agradeço, pequenina, por tudo que passou por mim. Foi tudo isso que me deixou ser forte, especial. Toda a sua experiência me deixou ser o adulta. Eu sou adulta. E agora agradeço. Agradeço pela sua bravura de passar por tudo isso sozinha, por mim. Isso, muito bom, muito bom. Agora vai se aproximando dela. Pegue nas pequenas mãozinhas da sua criança. Olhe para os olhinhos dela e perceba, surgindo um olhar de carinho, tranquilo, seguro. Olhe o sorriso nos lábios dela. Olhe como ela está feliz. Olha as roupinhas dela, estão tão lindas, com um belo colorido. E repita para ela, agora mentalmente, olhando para os seus olhos. Agora eu vou cuidar de você. Nunca mais você vai passar por isso. Pois hoje eu sou uma mulher adulta. Sei me cuidar. Sei muitas coisas. Em especial, eu sei cuidar de você. Perceba que ela vai abrindo um belo sorriso
E vocês se abraçam fortemente, se enchem de luz, e ela entra rapidamente no seu coração e fica aí, totalmente protegida para sempre, preenchendo aquele vazio. Sinta agora a sensação de total segurança, de confiança, de prazer pela vida, de amor, paz e plenitude. Inspire profundamente, dando conta que você é uma mulher adulta. Repita mentalmente para você o que eu vou falar. A partir de agora, eu posso cuidar de você. Eu sou adulta e tenho inúmeros recursos positivos. Eu sei me cuidar. Eu cuido de você. Hoje eu sei o que quero e cuido de você. Logo, irei pedir para você abrir os seus olhos e deixar tudo isso de lado. Vai fazer qualquer outra atividade. Somente assim essa técnica vai funcionar bem melhor. Deixe de pensar nisso. Esqueça sem esquecer de tudo de bom que pode acontecer de agora em diante. Respire profundamente. Solte o ar pela boca. E pode abrir os seus olhos calmamente. Vamos aproveitar esse momento de relaxamento e agradecer ao Mestre, Jesus, por ser o nosso irmão mais velho, nosso guia e modelo, para que hoje possamos espelhar nossos neurônios, né? Fazer o neurônio espelho, ter ele como modelagem em nossa vida do dia a dia, através do amor, do perdão, nos conectando diariamente com Deus Pai, que nunca nos desamparou. Independente das dificuldades que vivenciamos em nossas vidas na infância ou atualmente, Ele sempre está conosco e que nos dê força, coragem, determinação e disciplina para a gente passar pelas nossas provações que precisamos passar, porque a partir de agora você entende de que Ele só está nos preparando para um degrau acima. Tudo que a gente passou até agora foi só para nos preparar para a partir de agora a gente cumprir o nosso propósito. Então todas aquelas ideias paradas, aqueles projetos engavetados, a partir de hoje você vai transbordar e colocar tudo isso em movimento. Com muito amor no coração. Que assim seja. Tenhamos todos uma ótima noite, um ótimo final de semana, que Deus os abençoe. Beijo grande a todas. Gratidão, minha amiga. Que noite. Gratidão a vocês. Deus os abençoe, viu? Amém. Vamos cuidar das nossas. Pode falar. Que noite memorável. Bom, Gratidão, minha amiga. vamos. Por todo o seu transbordo aqui com as mulheres. Maravilhoso. Vamos cuidar das nossas crianças internas e das crianças internas do mundo. Tem muita gente machucada. Por isso que ainda tem tanta guerra, tanto orgulho. Tá? E quando a gente cura a gente muda e a gente consegue reverberar para um mundo melhor. Começando dentro de casa. E onde estão os nossos maiores desafios. Não é mesmo? Beijo grande, minha gente, ó. Tchau, tchau, meninas. Ó, Gratidão. Boa noite, muito obrigada. Fer, até Tchau, amanhã. Marisa. Até Tchau a amanhã eu todos. já envio o link pro Anchieta colocar na plataforma, tá bom? Beijo. Beijo.